dia, povo maravilhoso. Tá feliz com Jesus aí? Então dá um glória a Deus, dá mais um aplauso para Ele. Uau! Quero mais uma vez dar as boas-vindas a você à nossa conferência. Essa manhã tão maravilhosa, um louvor cheio da presença de Deus. Primeira coisa que eu cheguei quando fiz nesse local hoje foi pedir a Deus, que o Senhor apareça nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. Esse é o nosso espírito, o espírito de dependência de Deus. Esse é o seu coração? Amém. Esse é o seu coração ou não? Amém. Então tá bom, Deus vai falar muito com você nessa manhã. Estou muito feliz de estar aqui e há algumas razões por isso. Primeiro que estou na minha igreja, a igreja que eu amo, a igreja que eu frequento desde que nasci, meus pais já estavam aqui. Então a vida inteira eu amo essa igreja, eu amo cada detalhe, eu não consigo entrar nesse prédio sem olhar cada coisa, se está tudo bem. Por quê? Porque é a minha casa. Eu sei que quando você também está na sua igreja, é a sua casa, é o seu lugar. Isso me alegra tanto. Mas o que me alegra muito, muito mesmo de estar aqui nessa manhã, é porque o DNA é algo extraordinário. Você é agradecido a Deus por essa oportunidade que nós temos aqui no DNA. Sabe por quê? Porque é um grupo de amigos. São pastores e líderes que estão o quê? Ajudando um ao outro, afiando um ao outro, corrigindo um ao outro, empoderando um ao outro e não competindo ou tirando, mas somando um com o outro. E a minha palavra nessa manhã para o seu coração, eu gostaria muito que você entendesse que ela é carregada desse sentimento. Propositalmente eu subi com o meu crachá, está aqui, pastor Wagner e o João prepararam para nós, para a nossa identificação. Mas nessa hora eu queria tirar esse crachá. E eu queria trazer para você uma palavra como um amigo, do meu coração para você. Alguns dias eu venho orando, buscando a Deus sobre o que compartilhar com você nessa manhã para edificar a sua vida, o seu ministério. E de fato eu pedi a Deus, eu quero que o Senhor sonde o mais profundo do meu coração e tire da minha intimidade, daquilo que passa dentro de mim, para compartilhar com pastores. E esse é o meu coração nessa manhã. E eu queria que você então, diante disso, realmente abrisse o seu coração para experimentar aquilo que Deus quer falar com você. E a temática dessa manhã que eu quero abrir o meu coração compartilhando e trazendo para nós alguns princípios fundamentais para aquilo que nós queremos alcançar, somando com a palavra maravilhosa que o pastor Paulo ministrou ontem à noite, colocando então fundamento para a gente viver o sonho de Deus, o extraordinário de Deus, aquilo que Deus tem para nós, movidos por fé, já grávidos de uma promessa que já está aí, vai acontecer. Eu quero colaborar com você, compartilhando aquilo que Deus colocou no meu coração. E eu quero falar sobre vencendo o platô de crescimento. Eu sei que você, se não passou por isso, vai passar, e eu já passei e sei que vou passar em algum momento. É comum a gente enfrentar um momento onde a gente não sabe mais como voltar ou como atingir aquilo que talvez já vivemos antes. Ou nós já estamos há tanto tempo em uma situação plana, onde não há grandes mudanças, onde a expectativa existe talvez, mas já não há mais aquela explosão que é possível mediante o Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho de Jesus não é uma notícia qualquer, o Evangelho de Jesus é a notícia. Deus não é mais um Deus, Ele é o Deus, o único Deus. Ele não tem algum poder, Ele tem todo o poder. Então nós cremos então em fé, que o Evangelho é algo explosivo. Há um potencial tão grande na igreja de Jesus. Quando eu vejo esse auditório, fico imaginando que no sábado, no domingo, tudo que aconteceu aqui vai se multiplicar, vai rodar o Brasil, vai tocar as nações. Eu encho de expectativa. Por quê? Porque é muito poder em um só lugar. É muita possibilidade. Esse é o Evangelho. E muitas vezes a gente está naquela coisa assim, meio um platôzão, meio parado. Eu quero contar para você um pouquinho da minha história, da história. Esse é o gráfico que eu quero representar um pouquinho da história da nossa rede de células aqui na Central. Eu sou pastor de uma rede chamada Rede Link. E eu quero falar para você um pouquinho da nossa história. Em 2018, peguei aí os últimos 5 anos.
nós éramos aproximadamente 530 pessoas. E fomos então trabalhando. Você vê que ali no primeiro ano, de 2018 para 2019, não aconteceu praticamente nada em termos de crescimento, de quantidade de pessoas. Eu estava tentando, na verdade, colocar a minha equipe de supervisão, o nosso time para trabalhar, querendo criar essa intimidade, querendo conseguir trabalhar juntos. Não é simples. Às vezes demora um tempo para que você consiga, junto com a sua equipe, atingir aquilo que Deus tem. Mas você vê que no primeiro ano as coisas não aconteceram muito. Mas aí Deus permitiu que a gente vivesse um momento único na história do mundo até então, que foi a pandemia. E eu me lembro na pandemia porque estávamos todos em casa e rapidamente o pastor Paulo nos liderou em uma mudança para o cenário online. Nós já tínhamos uma certa preparação para isso, então fomos para o online. Mas eu lembro de algo que mexeu muito comigo, porque às vezes nós se reuníamos em reuniões pastorais e alguns pastores diziam assim: mas esse tempo assim é difícil, eu não gosto, eu acho que perde muito. E eu em momento algum coloquei os meus olhos naquilo que eu não tinha, naquilo que iria faltar. E eu falava para os meus líderes, eu compartilhava com eles as possibilidades e dizia: gente, vamos para cima, é o online que nós temos, vamos amar o online. E eu comecei então a dizer: o online é a melhor coisa que nós temos. E não fiquei reclamando, não fiquei pensando: mas como é que vai ser a igreja daqui a 5 anos? Mas como é que esse povo vai batizar? Mas como é que vai ser isso depois? Não, vamos fazer o que nós temos que fazer agora. O que nós temos que fazer? Pregar o evangelho, porque Deus abriu uma janela de oportunidade para nós. E aconteceu o quê? Um crescimento muito grande. Nós fomos de 550 pessoas, fomos a 819 pessoas, uma explosão. Muita gente veio e foi uma bênção. Crescemos muito, aprendemos muito sobre evangelizar, sobre nos adaptar. E foi extraordinário. Naquele mesmo ano nós enviamos aproximadamente ali 90 e poucas pessoas para Pampulha. Então participamos da plantação dessa nova igreja. Tínhamos algumas células que estavam naquela região e mandamos ali para o pastor Iná. Por isso ele todo dia traz café na minha mesa, biscoito, entendeu? Tudo. Por quê? É um presente que a gente dá. Mas plantamos uma igreja. Então voltamos ali para 725 pessoas e fomos trabalhar no próximo ano. E no próximo ano, mais crescimento. Já não foi como era antes no primeiro ano, porque a pandemia foi andando, a dinâmica das coisas, mas a gente continuou crescendo, continuamos investindo nisso. Mas confesso a você que já lá ali para o final da pandemia, eu já pensava assim: mas como vai ser a volta? Mas calma que a volta, basta cada dia o seu próprio mal. Mas me lembro que no retorno então da pandemia, nossa rede tomou ali um golpe muito grande. Por quê? Porque tinham muitas pessoas de outras cidades, tinham pessoas que depois, na hora que voltamos ao presencial, já não vieram. A gente tenta encaminhar para um online, mas já não consegue. Tinham pessoas que estavam conosco temporariamente. Então a gente sofre ali uma grande queda. Só que aqui na Central, o nosso ano celular é de junho até junho. Então o que aconteceu? Nós fechamos o ano celular e quando foi agosto, basicamente nós já estávamos naquela situação, menos 20 e tantos %, tínhamos perdido muitas pessoas e estávamos lidando então com aquela dificuldade. E vivemos um ano inteiro tentando recolocar as coisas no lugar, lidar com essa saída das pessoas, com pessoas indo, voltando para suas igrejas, às vezes que eram de outras cidades no interior. Essa foi a realidade de todos nós, mas tomamos ali um golpe. E esse ano então fomos até 594 e agora, neste domingo, nós estamos consagrando novos líderes e voltamos a crescer. E eu quero compartilhar um pouquinho daquilo que eu vivenciei nesse tempo, aquilo que Deus ministrou ao meu coração. E eu quero com você buscar entender de Deus como a gente sabe que nós estamos vivendo um platô, como a gente chega a essa conclusão. Como que a gente para e diz: bom, eu estou vivendo isso? Uma das coisas que você pode fazer é olhar os números. Quando nós colocamos o nosso resultado, muitas vezes de maneira gráfica, de maneira clara, isso nos ensina muito.
Porque quando a gente vê tudo bagunçado, tudo de maneira subjetiva, nós não vemos algumas informações importantes. Mas para a gente caminhar e aprender com os platôs e sair deles, nós temos que fazer algo muito importante. Nós temos que olhar para o nosso resultado com verdade. E eu quero desafiar você, pastor, porque esse é o exercício que eu pratiquei muitas vezes nesses últimos 5 anos. Olhar para o seu resultado com verdade. Com verdade por quê? Porque nós podemos escolher olhar questões secundárias na nossa igreja e no nosso ministério para evitar o confronto da realidade. Eu tenho um exemplo para você muito interessante. Você sabe que a maioria das empresas de aluguel de carro, elas compram carros com um valor o quê? Muito melhor do que nós. Isenções de impostos, negociação com fábricas. Então eles compram carros com desconto. E o que fazem depois de usar o carro, talvez ali até 40, 50 mil quilômetros? Eles abrem uma outra empresa que chama Seminovos dessa empresa. Então eles pegam os carros que foram alugados e vendem esses carros como seminovos. Então eles aproveitam um benefício que eles têm no negócio principal para gerar também outra forma de lucro na venda desses carros usados. Agora vê se faz sentido o presidente de uma empresa que aluga carros e vende carros seminovos falar: gente, eu estou muito feliz, por quê? Porque nós estamos vendendo seminovos como nunca. Ótimo, é uma boa informação? Sim, mas se somar a essa informação de que o aluguel de carros vai mal, quer dizer que ele está o quê? Segurando algo para dizer que está bom, mas aquilo que mais importa não vai nada bem. E você sabe que se o aluguel de carros não vai bem, não vão comprar mais carros novos, e se não comprarem mais carros novos, em algum tempo, os seminovos não existem mais. E nós muitas vezes não encaramos o nosso resultado com verdade. Mas assim, o crescimento das nossas células não está tão bom, mas eu escrevi um livro, está todo mundo dizendo que é muito bom. Eu não sou contra escrever o livro. Escreva. O resultado das células não está muito bom, mas eu tenho viajado bastante, eu tenho pregado fora. Isso aqui não está muito bom, e a gente pode correr o risco de, a todo momento no nosso ministério, evitar a verdade e não descobrir aquilo que nós precisamos fazer para vencer esses platôs. E a gente é mestre em se apoiar em coisas secundárias. Mas ontem eu fiz um jantar de casais que foi maravilhoso. Ótimo. Mas eu fiz uma conferência e o prédio encheu. Mas e a pregação do evangelho? E o batismo? E os novos líderes sendo formados? E o crescimento das nossas células? E as multiplicações? Então nós temos que enfrentar e olhar os nossos resultados com verdade. Você tem olhado os seus resultados com verdade? Ou você tem evitado olhar para aquilo que você não quer e olhar para as outras coisas que têm o seu valor, mas que não são as mais importantes? Batemos o recorde da venda de seminovos, mas como está o aluguel de carros? Que vai gerar para você amanhã novas compras de carro e vai continuar alimentando. Como está a sua igreja, o seu ministério? Então nós temos que olhar com verdade para aquilo que Deus nos deu. Agora nós temos também que sentir o que nós estamos sentindo. Nós temos que sentir alguma tristeza se as coisas não vão bem. Não adianta a gente tentar enganar a nossa tristeza. Não adianta a gente evitar sentir, por exemplo, tristeza, frustração. Não adianta a gente correr da dor, fingir que ela não existe, correr de um resultado que não é o que nós queríamos e evitá-los a todo custo. Mas muitas vezes nós fazemos exatamente isso. Não, está tudo bem. Não, isso não me atinge. É claro que eu não estou dizendo que nós temos que nos entregar a nenhuma tristeza, a nenhum desânimo maior, mas
trazer para dentro o confronto e o sofrimento e uma frustração, vai bem em alguma dose. Você sabe, em 1 Reis, no capítulo 19, eu não vou ler, mas Elias se encontra em uma situação grave. Ele está enfrentando ali uma grande luta, Acabe e Jezabel, e ele acaba como? Ele acaba deitado, sentado debaixo de uma árvore, dizendo: Deus, eu não aguento mais. Mas sabe o que me admira? A verdade de encarar a realidade. Você sabe, aquela famosa empurrada para debaixo do tapete não resolve nada. Olha para o lado, olha quantos irmãos você tem aqui. Procure alguém, abra o coração, compartilhe a dor, compartilhe a frustração, fale. Deixe o efeito positivo da dificuldade tocar o seu coração. E eu não sei quantos dias eu e minha esposa estávamos lá em casa, o quê? Tristes. E a gente dizia: o que está acontecendo? Não é possível. E aquela tristeza, e aquela situação, bom, mas como que vai ser agora? Como nós vamos romper com isso? Faz parte do processo. Deus trabalha nesse ambiente, no meu coração e no seu coração. E quando você enxergar crise muitas vezes leva a gente a platôs. Isso acontece conosco a todo tempo. E a pergunta então que vem é: como eu lido com um platô? Como eu saio disso? Como eu tenho que me comportar? O que eu tenho que buscar? Quais são as ferramentas? Quais são os ingredientes que Deus precisa colocar nesse liquidificador para que aconteça aquilo que Ele quer fazer? Nós já sabemos, as promessas estão aí. Eu gosto quando o pastor Paulo diz: você já tem um cheque. Se você foi chamado ao ministério, Deus já te deu algo para você realizar, já está desenhado. A pergunta é: nós vamos alcançar? Nós vamos estar posicionados para alcançar? Nós vamos chegar lá? Ou vamos terminar dizendo: ainda falta muita terra para conquistar? Então há um processo de Deus e há um processo nosso. E às vezes perdemos anos do nosso ministério porque não lidamos com verdade, não sentimos o que deveríamos e não sabemos lidar com os platôs que estão diante de nós. E eu quero compartilhar com você algumas lições que Deus ministrou ao meu coração. E quero estabelecer um texto bíblico como uma inspiração para a gente tirar algumas dessas lições. Eu gostaria de ler com você Juízes no capítulo 6, uma leitura rápida, mas do verso 1 até o verso 16. Você conhece essa história, mas apenas para que tudo volte ao nosso coração, esteja fresco na nossa memória, você vai lembrar muito bem desse texto. Juízes no capítulo 6, verso 1. E a Bíblia diz assim: de novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas, e os midianitas dominaram Israel. Por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. E sempre que os israelitas faziam plantações, os midianitas, os amalequitas e os outros povos da região, a leste deles, faziam o quê? Os invadiram, eles eram saqueados. Acampavam na terra, destruíam as plantações ao longo de todo o caminho, até Gaza, e não deixavam nada vivo, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Crise, platô, situação difícil. Eles subiam trazendo os seus animais e as suas tendas e vinham como enxames de gafanhotos, e era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Nós temos um inimigo que quer fazer exatamente isso com você, com o seu ministério, com a sua igreja: devastar. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram socorro ao Senhor. E quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta, veio um líder, veio alguém. Enxerga o seu papel no processo. O líder é um ponto importante no processo de Deus. Ele levanta uma solução? Não, ele levanta um homem.
Ele levanta uma pessoa que diz: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, tirei vocês do Egito, da terra da escravidão, eu os livrei do poder do Egito, das mãos de todos os seus opressores, eu expulsei-os diante de vocês a terra deles, e também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus, não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês vivem, mas vocês não me deram ouvido. Então o anjo do Senhor veio, sentou-se sobre grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiezrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava o quê? Malhando o trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, mais um homem, mais um líder, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, se o Senhor está conosco, por que está acontecendo tudo isso? Onde são as suas maravilhas? Os nossos pais nos contavam e nos diziam: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? A realidade não bate com a história, ele estava dizendo, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso eu libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem. Deus fala conosco, nos ensina. Eu te peço no nome de Jesus, e que o teu Espírito possa vir sobre nós nessa manhã. Amém. Para mim, eu poderia dizer que Israel estava numa grande crise. Um momento de luta, de dificuldade. Um momento que aquilo que ele poderia realizar não se realiza. Assim é a gente, crise. A gente quer fazer algo, não conseguimos, queremos alcançar, não saímos, não, estamos num platô, não sabemos como voltar ao crescimento, e a gente fica perguntando muitas coisas. Agora, vamos ver como vencer isso. E a história de Gideão, aquilo que Deus ministrou ao meu coração nesses últimos anos, eu quero colocar para você. Eu começo talvez com aquele ponto que para mim é o número 1. Abrace a humilhação que vem da parte de Deus para você. Me lembra muitos anos atrás, meu pai falou para mim: filho, aprende uma coisa, toda humilhação que vier sobre a sua vida, Deus está atrás dela. Toda humilhação que vier sobre a sua vida, Deus está atrás dela. Se nós lemos em Juízes no capítulo 7, a Bíblia diz assim: de madrugada, Jerobaal, isso é Gideão, e todo o seu exército acampou junto à fonte, já avançamos na história, de Arode. O acampamento de Midian então estava ao norte deles, no vale, perto do monte Moré. E o Senhor disse, olha o que Deus disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Deus diz assim: você tem gente demais, e se você for com gente demais, orgulho vai vir sobre o seu coração. Nós precisamos abraçar os processos de humilhação que os platôs trazem para nós. E Deus faz isso. Há estações na nossa vida que Ele tira aquilo que a gente tinha, que Ele remove as muletas que nós estamos carregando no caminho, que Ele quer mexer com a motivação do nosso coração, que Ele quer saber se nós estamos nesse negócio por causa dEle ou pelos nossos próprios planos, se estamos para dar ou se estamos para receber, se estamos para os aplausos ou se estamos para ficar de joelhos quando ninguém vê. Ele quer mexer no nosso interior. E Ele diz: não se orgulhar contra mim. Sabe o que Deus muitas vezes precisa fazer? Colocar eu e você no nosso lugar. E sabe o que Ele faz? Ele mexe com os recursos, Ele mexe com os confortos, eles mexem com a nossa essência e com qualquer vaidade que há dentro de nós.
Ele coloca a sua reputação em xeque. Você gosta quando Deus permite que a sua reputação fique em xeque? Porque quando você está num platô, sabe que a gente pensa que as pessoas estão dizendo assim: será que esse pastor sabe o que ele está fazendo? Isso às vezes nos causa medo, tira o chão de nós, e nós não gostamos desse tipo de sentimento. Eu me lembro um dia nesse ano onde a gente em agosto já decrescemos muito e ficamos o ano inteiro só remendando, colocando remendo daqui e de lá. E a cada 15 dias aqui na central, na reunião pastoral, o pastor Paulo lidera das células, nós olhamos os resultados. Então, um ano, a cada 15 dias, massacre. Massacre liderando o decréscimo. É bom quando você está liderando o acréscimo, mas e quando você está liderando o decréscimo? Aqui, por a igreja ser bem grande, toda hora uma rede está melhor, outra está pior, e você olha para o outro está conseguindo e você não. E às vezes a gente faz algumas piadas, né, que só são reveladas dentro dessa reunião, mas você tem que ter caixa para aguentar, né, Iná? Você tem que ser forte, amém? E eu lembro um dia eu saí dessa reunião e eu fui para casa, e no carro, sabe quais eram as frases que vinham ao meu coração? Mas eu faço tudo. Mas eu me dedico tanto. Mas eu estou fazendo tudo certo. Mais isso, mais aquilo. E eu cheguei em casa e falei: amor, continua horrível. Está difícil. E nós dois juntos fomos falar: Deus, ensina a gente. Aceita a humilhação que vem da parte de Deus. Mais do que isso, abrace ela, porque ela vai te ensinar. Abrace ela, porque ela vai colocar você em um lugar diferente. Tiago 4, no capítulo 6, você conhece. Ele concede graça maior. Ele se opõe aos orgulhosos, mas ele concede graça àquele que abraça a humilhação que vem da parte de Deus. Quando você abraça o processo de talvez você não está sendo tão bom como você acha, você não é tão vitorioso como você acha, você realmente não está conseguindo, está todo mundo vendo, até você, mas você nega. Você chega à seguinte conclusão: eu não sou tão bom assim, eu não domino, eu não tenho tudo, eu preciso desesperadamente de Deus. E esse é o tipo de gente que Deus usa. O reino de Deus é o reino dos improváveis. É o reino daqueles que não podiam, mas que puderam, pelo poder de Deus. Eu pergunto: você está abraçando o processo de dificuldade que Deus colocou? Ou você está igual uma batata quente, querendo jogar ele fora o tempo inteiro? Abraça esse negócio e aprende. Depende de Deus, chora na presença de Deus. Deixa as pessoas olharem e falarem: ele não está conseguindo. Não está mesmo. Aguenta. Vai pelo processo, aprende. Não finge, não evita. Segunda coisa, que nesse tempo Deus trabalhou muito no meu coração. Primeira, abrace a humilhação que vem de Deus. Segunda, reúna o seu time para trabalhar, para vencer. No capítulo 7, o versículo 4 e 5, a Bíblia conta que Gideão, então, Deus fala: Gideão, tem gente demais. Desce lá à beira da água e os separe os que ficarão com você. Este irá e esse não. Você conhece o processo. Separe os que beberem a água lambendo, como faz os cachorros daqueles que se ajoelham para beber. Você precisa colocar o seu time na batalha. Você precisa deixar o seu time em prontidão. Se eu já estou falando de time, isso já quer dizer que não tem como você fazer isso sozinho. Não tem como vencer um platô sozinho, não tem como. Mas às vezes na frustração a gente se afasta, porque a gente quer manter a nossa posição. Mas você tem que abraçar aqueles que Deus deu para você. Você tem que colocar o seu time junto. Eu pergunto: como está o seu time hoje? Será que alguém do seu time diria que está pelo Senhor e pelo seu nome?
Seria que as pessoas que estão diretamente ligadas, os seus líderes, supervisores, será que eles colocariam a vida deles junto com você? Sabe, nessa época, Paulo está aqui do meu GD, o Renato, te olho, não sei se está aí hoje, teve neném, mas quantas vezes eu me humilhei no grupo, eu abri meu coração, eu disse, gente, está difícil, nós temos que buscar muito a Deus, eu não tenho as respostas, vamos batalhar junto, coloque o seu time na luta junto com você, mas eu faço um destaque, você recebeu algo de Deus que Ele deu para você, e muitas vezes nós queremos, ao compartilhar com aqueles que andam conosco, nós queremos transferir o peso, a responsabilidade daquilo que Deus nos deu para que outros façam. E a gente chega e despeja um caminhão de problema nas pessoas, para a gente se aliviar da dificuldade que nós estamos. Uma coisa é você compartilhar aquilo que Deus está fazendo e aquilo que você precisa viver. Outra coisa é você jogar o problema, jogar o colete para cima, virar as costas e falar, gente, resolve aí. E tem muito pastor que faz isso. Chega na reunião, joga o colete para cima, deixa a turma se virar e vamos ver o que vai acontecer. Você precisa estar no jogo. Você precisa estar vestindo a camisa. Você precisa entender que você tem um papel diferente. Há sobre você uma unção diferente. Há sobre você um peso diferente. Todo começo de semestre aqui na Central nós fazemos 14 dias ou 21 dias de jejum e oração. E eu estava muito desesperado, porque a humilhação estava brava. E eu falei para o meu GD, gente, nós temos que jejuar como nós nunca jejuamos antes. Se a gente quer ver, nós temos que fazer algo diferente. Eu lembro que eu convoquei os homens, as mulheres, a gente flexibilizou, tinha algumas grávidas, outros estavam amamentando. Nós vamos fazer jejum de 7 dias. Nada. E o que mais me alegrou nesse processo é que eles disseram, vamos junto, reúna o seu time se você quer sair de lá, reúna eles para lutarem junto com você, observe, coloque no coração deles, dedique para que eles estejam junto com você, desafie para a oração, desafie para o jejum, coloque o grupo na mesma página. Agora, se eles sentirem que você está jogando para eles o problema e querendo ficar livre do problema, eles não vão fazer. Você precisa estar dentro do processo. Eles precisam ver no seu olho que há em você, sabe o que? Vontade de sair. Mas há medo, há dificuldade. Mas é gente igual você. Eles observam nos seus olhos que você é um valente, você é uma valente, alguém que luta, mas que não tem nada para esconder, que não está em busca de manter uma imagem, mas está em busca de achar o caminho que Deus tem. Reúna o seu time. Terceira coisa, dedique o seu tempo. Dedique o seu tempo. No capítulo 7, versos 7 a 9, a Bíblia diz, o Senhor disse a Gideão, com os 300 homens que lamberam água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros. Pode mandar embora. Gideão mandou os israelitas para suas tendas, mas reteve os 300. E estes ficaram com a provisão e as trombetas dos que partiram. O acampamento de Midian ficava abaixo deles no vale. Naquela noite o Senhor disse a Gideão, levante-se, desça ao acampamento, pois vou entregá-los. Gideão estava pronto. Ele dedicou a sua vida para isso. É de noite? O senhor pode falar comigo. É de dia também. É feriado, é final de semana. Deus, o que é que tem que acontecer? Fala comigo. Nós precisamos dedicar o nosso tempo. Nós temos que colocar a prioridade do nosso tempo no aluguel de carros e não nos seminovos. Agora, às vezes a prioridade está para fazer tantas coisas para fora, para desenvolver a sua rede social, para escrever o seu novo livro, não interessa, qualquer coisa, para montar o curso disso, curso daquilo, mas falta ou rouba-se o tempo
daquilo que vai tirar você de onde você precisa sair. Uma ação prática. Um dia eu estava orando a Deus, dizendo: Deus, ok, eu tenho que buscar, eu tenho que ir para o pó, eu tenho que me humilhar. O que mais? Eu tenho que reunir o time. O que mais que eu tenho que fazer? Deus, você tem que dedicar seu tempo. Eu lembro, eu entrei na minha agenda, coloquei terça-feira à tarde, 2 horas, sexta-feira à tarde, 2 horas. Estabeleci 4 horas na semana. Não vou atender ninguém nesse horário. Não vou conversar com nenhum líder. Eu vou dedicar 4 horas na semana para quê? Para achar um caminho para sair desse buraco. Vou ler, vou orar, vou escrever, vou preparar um GD, eu vou me dedicar, eu vou olhar minhas células, eu vou olhar os relatórios, eu vou estabelecer as metas, eu vou me dedicar a esse negócio. Você precisa dedicar tempo para sair de lá. Mas de novo, não funciona a liderança da batata quente. Joga para fora. Ai, problema, eu não quero ficar com ele nem 1 minuto na minha mão. Você tem que pegar o problema e descascar essa batata. Você tem que dedicar tempo. Eu te pergunto, quanto tempo você dedica exclusivamente para achar os caminhos, ouvir da parte de Deus como você vai crescer? Não é conversando, não é fazendo reunião, é orando, ouvindo a Deus, lendo um livro, tirando lições, desenhando insights, pensando em estrutura, pensando em mudanças, pensando em um novo design para como as células vão fazer, pensando em mudar. O que é que tem que mudar? Dedique o seu tempo. Não tem milagre assim. Existe milagre sim, mas quando nós estamos envolvidos no processo, quando nós estamos orando, quando nós estamos pedindo, quando nós estamos colocando o nosso coração e o nosso tempo naquilo que Deus tem para fazer. É você. Você tem que mexer na sua agenda, você tem que dedicar tempo. A Bíblia fala sobre semear para colher, orar para ver o milagre, confiar e perseverar. Fala de dedicação para que alguma coisa aconteça. 2 momentos na semana, 4 horas. Não se faz mais nada, só se olha, avalia os números, vê como vai fazer, acha as deficiências, pede a Deus, supera as barreiras, saia do piloto automático. Dedique o seu tempo. É o cuidado com a semente, é o cuidado com aquilo que você vai pôr no solo. Semente ruim não frutifica. Prepara a semente, prepara o solo, tira os problemas, coloca aquilo que precisa ser colocado para que avance a obra de Deus, para que você saia para o crescimento. Eu termino dizendo que para você sair do platô, você tem que sair para conquistar. Eu faço uma pergunta sincera. Eu creio que quando Gideão estava ali malhando trigo, ele não se enxergava um grande guerreiro. Tanto é que o próprio Deus disse para ele: forte guerreiro, homem, levanta, eu te chamei. E muitas vezes nós não nos enxergamos como um conquistador. Se você for definir naquilo que você colocaria: eu sou um conquistador de homens, de mulheres, de territórios, de riquezas espirituais, eu sou um conquistador do reino de Deus? Você se apresentaria assim? Se nós queremos sair para o crescimento, nós temos que ser o quê? Conquistadores. E Gideão, no capítulo 7, no verso 13, ele tem um sonho, e sabe o que Deus fala para ele? Vai, chegou a hora, vai conquistar. Sabe o que o pastor Paulo disse aqui ontem? Vá conquistar. Você precisa sair da sua posição, se preparar e alcançar. É uma montanha alta? É. Escala essa montanha. É difícil? É. Prepare-se. Vai doer? Vai. Mas você pode conquistar. Tem esforço? Muito. Tem dedicação? Demais. Mas saia para conquistar. Você tem sede de conquista? Eu me lembro um dia que eu conheci um pastor lá na Alemanha, o pastor Roberto depois até visitou ele quando foi para a Europa, mas depois ele ouviu sobre o DNA, falou muitas coisas, e ele falou assim: nossa, eu acho tudo muito legal, mas Deus me falou que eu tenho um chamado para a igreja de até 50 pessoas.
Eu não entendi, até hoje estou tentando entender. Porque tem tanta gente precisando de Jesus do lado dele, será que Deus não poderia abrir uma exceção nessa proposta? Eu estou orando a Deus. Ele não tem sede de conquista, ele não tem sede de crescimento, ele não tem sede para alcançar. Nós temos que pedir a Deus, sabe o que? Sede de conquista no nosso coração, aquele impulso de Deus, que nos faz olhar para os territórios que nós não estamos, a cidade que nós não plantamos igreja ainda, os bairros que nós não chegamos, as faculdades que nós não alcançamos, e dizer o quê? Eu vou para lá e vou conquistar. E sabe, isso me moveu. Deus falou comigo: Daniel, sai para conquistar. Começa a dizer para esse povo, começa a pegar testemunho que está acontecendo e faz esse testemunho rodar o coração dos seus líderes. Sabe por quê? Você tem que levantar um povo que tem sede de conquista. Você quer vencer um platô? Abrace a humilhação do processo. Reúna o seu time. Coloque o seu time com você. Dedique o seu tempo e saia para a conquista. Saia para a conquista. Eu sei que você é como eu. Se você está aqui, você está impulsionado por algo de Deus, você tem uma expectativa. E antes que você possa se reunir em duplas ou trios para conversar um pouco sobre isso, eu quero orar com você. Feche os seus olhos. O diabo, ele é terrível. A Bíblia diz que ele anda ao derredor. Ele lança flechas contra você. Ele lança vozes de desânimo. Ele lança vozes a todo momento sobre o seu coração. Ele quer fazer você parar. Ele é terrível. Mas ele pode ser vencido. Ele será vencido. Mas a pergunta é: e você mesmo? Será que você não tem sido o inimigo número 1 do processo de Deus? Para você voltar a crescer? Para você alcançar aquilo que ainda não alcançou? Você tem fugido do processo de quebrantamento que Deus quer te levar? Você pegou um pezinho e agora já acha que é suficiente? Talvez você já está vivendo aquilo que você jamais viveria ou imaginaria viver. A pergunta é: já chegou lá? Abrace a humilhação. Dedique o seu tempo. Estabeleça a prioridade. Não se engane com coisas que são legais ou importantes, mas tem um segundo momento na sua vida, segunda prioridade. Reúna o seu time. Forme homens e mulheres valentes. Dedique seu tempo para eles. Coloque eles na mesma página. Saia para conquistar. Espírito Santo de Deus, eu te agradeço por tão grande misericórdia que o Senhor derramou sobre a minha vida, nesses anos me ensinando, movendo no meu coração, na minha esposa, na nossa rede. Eu louvo ao Senhor pelos líderes, pelos supervisores que o Senhor colocou conosco. Eu te agradeço, Deus, por todas essas lições. Pai, mas hoje eu peço, Deus, por cada pastor, por cada líder, por cada igreja que está aqui, um sopro da parte do Espírito Santo. Ó Deus, trazendo clareza, é tempo de nós alcançarmos algo maior. O Senhor está abrindo, está aberta a janela de oportunidade para nós. Pai, nos ajuda a sair do platô, nos ajuda a alcançar o crescimento, nos ajuda a lidar, ó Deus, com as nossas questões, com a nossa vaidade, com a nossa falta de prioridade, com a nossa impaciência em construir um bom time, com a nossa apatia de conquista. Eu peço, Senhor, trabalha em cada coração. Quebranta-nos na Tua presença nessa manhã, Espírito Santo de Deus. E se você concorda e quer, fala: Deus, toca o meu coração. Me ensina, Senhor. Me ensina, Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos ter um tempo agora para que você possa
consolidar essa palavra no seu coração. Você está disposto a ser vulnerável na sua fala? Você está disposto a compartilhar o seu coração? Nós vamos nos ajuntar agora em duplas, trios, pessoas que estão aí ao seu lado. E eu quero que vocês conversem aí por alguns minutos sobre 3 perguntas, basicamente. As perguntas são, o pessoal vai projetar aqui. As perguntas são, amém? São, avalie o seu resultado atual com verdade. Quero que você compartilhe aí com o outro. Como você avalia? Você talvez está se apegando a questões secundárias, você está focado nos seminovos, e o aluguel de carro você deixou de lado. Avalie com verdade. Segundo, permita-se sentir o que você precisa sentir. Você está se escondendo? Ou você está pronto para colocar, às vezes, o que você precisa colocar para fora? O que você precisa falar com Deus, o que você precisa encarar nesse processo? E terceiro, quais ações propostas entre abraçar a humilhação, reunir o seu time, dedicar o seu tempo, sair para conquistar, quais das ações propostas você precisa agora? É a número 1 e a número 2, o que você precisa colocar em prática agora? Nós vamos ter 10, 15 minutos para você compartilhar. Então vai lá, façam as duplas, deixa Deus ensinar você, trabalhar o seu coração agora, enquanto você compartilha com a pessoa que está ao seu lado. Se você não conhece, se apresenta, fala seu nome rapidamente e parte aí para as perguntas, para as reflexões que vão ficar na tela. Deus abençoe vocês.